A pessoa que está vivendo um processo de obesidade, ou se você está aí vivendo um processo de obesidade, você já deve ter vivido muitas vezes um efeito sanfona, emagreceu muito, engordou além do que já estava antes e vai aumentando seu peso gradativamente. Por que que eu preciso compreender quando eu entro num processo de recuperação, isso é, quando eu quero emagrecer, quando eu desejo emagrecer, quando eu procuro um profissional para emagrecer, o que que a gente precisa trabalhar para que eu consiga ter melhores resultados ou para que eu consiga superar essa parte? Muitas vezes a gente acha que eu preciso somente fazer uma dieta e praticar uma atividade física. A gente já viu que dietas, e você aí já deve ter feito várias dietas somente junto com atividade física, não vai funcionar na grande maioria das vezes para as pessoas ou no seu processo aí. Então, a gente já sabe que isso não é resolutivo. E quando a gente lida com o processo de recuperação eu falo assim, quando eu já tô há muitos anos nessa batalha que a gente diz de perde peso, ganha peso, engorda mais do que eu preciso, vivo de dieta, faço muita atividade física para compensar tudo aquilo que eu comi e continuo ganhando peso, eu preciso ter uma compreensão que o processo de recuperação disso aí, ele não é somente fazer dieta e fazer atividade física. Eu preciso compreender o porquê que eu como além do que o meu corpo gasta para que eu me preencha de algo. Se eu sinto falta de algo, se eu desenvolvi uma carência, se eu tenho uma sensação de rejeição, de abandono, eu preciso compreender o que que acontece, o que que aconteceu comigo e o que que está acontecendo comigo para que a alimentação e a comida ela seja um preenchimento e o estresse todo que eu gero diante da minha vida, das situações da minha vida, me geram esse ganho de peso. Eu tenho, lógico, uma descompensação de vários centros de fome da sociedade, fazendo várias dietas, eu tenho essa descompensação. Eu tenho uma descompensação se eu já tomei medicamentos para emagrecer ou outros tipos de medicamentos que causam alteração no meu metabolismo. Então, a gente tem esses fatores, a gente tem fator idade, fator estresse, produção de cortisol, a gente tem vários fatores que desencadeiam isso e, ao mesmo tempo, eu preciso compreender o porquê também que a comida ela é uma proteção para mim, para o meu corpo, o ganho de peso, se eu tive algum trauma, se eu tive algum medo, se eu tive algum desafio familiar com pai, com mãe. Obesidade está muito conectado com a relação com a mãe. Então, a gente precisa, dentro da visão sistêmica, né, deixando isso bem claro aqui, a gente precisa investigar e a gente precisa olhar isso. Então, quando eu vou tratar e quando eu tenho um desejo de emagrecer, eu preciso passar por um processo de autoconhecimento e um processo terapêutico e nutricional ao mesmo tempo, para que eu consiga lidar com todas as situações da minha vida, para que a comida e a alimentação não seja mais um preenchimento. E quando eu dou conta, eu olho para a realidade da minha vida e olho para todas as questões, se minha mãe faltou, se teve um movimento interrompido, se eu sofri abuso, se eu tive trauma, se teve falta de alguma coisa, se eu senti falta da minha mãe, de algum processo, eu preciso curar isso da melhor forma possível, da melhor forma como eu consigo fazer. Eu preciso olhar para isso, me preencher de outras coisas, para assim tomar uma decisão de melhorar a minha alimentação, fazer uma atividade física constante, escolher algo que me causa sensação de bem-estar, me cuidar, escolher situações que me causam sensações de bem-estar. E eu vou influenciar à medida que eu vou me recuperando, então eu vou, na verdade, trabalhar todas as áreas da minha vida, porque todas as áreas da minha vida, na grande maioria das vezes, está prejudicada devido a essa questão, né? Falta de confiança comigo mesmo. Não tô falando que a obesidade gera isso, mas eu tenho tanta desconfiança de mim que a minha autoestima é baixa, né, em vários aspectos.
Então, o processo, ele precisa ser compreendido como um todo. Então, não adianta só eu ir a um profissional e fazer uma dieta e praticar uma atividade física, se eu estou com muito desafio, ou minha vida eu tive muitos desafios em relação a isso, se eu tenho uma insatisfação corporal muito grande. Então, a gente precisa compreender o todo. E à medida que eu vou compreendendo e vou me tratando, me curando, posso ter, né, um emagrecimento. Eu não sei, não, a gente não garante emagrecimento por completo para todas as pessoas. A gente garante que se eu me cuidar e me tratar e tomar decisões, eu posso ter grandes transformações no meu corpo. Mas grandes resultados, muitas vezes, é quando eu começo a me sentir melhor com a minha vida e logo começo a sentir melhor comigo mesmo. Então, isso é de extrema importância. Talvez esse vídeo aqui esteja um pouco mais longo, mas para que as pessoas compreendam que se eu quiser ter um processo que seja duradouro, eu preciso ir muito além de uma dieta e de uma atividade física, tá bem? É isso.